Como motorista de entrega, testemunhei muitas coisas estranhas e tive pessoas tentando me dar gorjetas de maneiras bastante incomuns. No entanto, nada se compara à vez em que uma simples entrega de pizza terminou comigo no hospital, com costelas quebradas e leve dano cerebral. Era verão e eu havia acabado de me formar no ensino médio. Estava trabalhando como entregador de pizza para ganhar dinheiro extra para levar para a faculdade no próximo ano. No geral, era um trabalho bastante tranquilo. Uma noite, recebemos um pedido padrão de 2 pizzas e uma bebida para ser entregue. Após preparar a comida, coloquei-a no meu carro e segui minha rota de entrega. Ao chegar a casa, vi 2 veículos na garagem e pensei ter ouvido pessoas conversando. Desliguei o carro, peguei as pizzas e comecei a procurar pelas pessoas que agora estava certo de ouvir, mas não consegui vê-las. Caminhei em direção à porta da frente e, sem dúvida, as vozes ficaram mais altas. Percebi que o que eu ouvia eram gritos vindos de dentro da casa. Enquanto entregava as pizzas, suspirei e imediatamente me senti desconfortável. Parecia que as pessoas estavam discutindo dentro e eu realmente não queria lidar com isso. Cheguei à porta e bati, mas ninguém respondeu inicialmente. Tudo que eu conseguia ouvir era o som da discussão dentro da casa. Bati novamente, mas desta vez um pouco mais alto, e ouvi a voz de um homem chamar de dentro da casa: "Quem diabos é?" Antes que eu pudesse responder, a porta da frente se abriu, e do outro lado estava uma mulher que parecia ter estado chorando. Ela me olhou e chamou de volta para dentro da casa: "É só o entregador de pizza." Então, segui minha rotina habitual de entregas, que consistia em perguntar como estava a noite deles e depois proceder a confirmar o pedido e informar o preço. Neste caso, porém, eu nem cheguei a perguntar como ela estava. Perguntei casualmente à mulher: "Como estamos indo nesta noite?" antes de me preparar para conferir o pedido. Mas antes que ela pudesse responder, ouvi novamente o homem gritando de dentro da casa. "O que ele te perguntou?" ouvi ele perguntar enquanto caminhava até a porta, empurrando a mulher para fora do caminho. Agora, diante de mim, estava um homem cerca de meio metro mais alto que eu, e você conseguia sentir o cheiro de álcool vindo dele a vários metros de distância. Fiquei congelado, sem saber como responder, mas mesmo se soubesse, acho que ele não me daria tempo. "Você o conhece?" perguntou o homem para a mulher, olhando para ela e depois para mim. Ele começou a sair da casa em minha direção, e eu não conseguia pensar em nada além de correr. Deixei cair as pizzas e virei para correr para o meu carro. Antes que eu conseguisse chegar lá, fui derrubado no chão. Senti o ar sendo forçado para fora de mim quando o homem caiu em cima de mim. Ele se levantou e começou a me chutar no peito e pisotear minha cabeça repetidamente. Eu conseguia ouvir a mulher gritando para ele parar antes de perder a consciência. Acordei em uma cama de hospital com a polícia e meus pais ao meu lado. Eles me explicaram o que aconteceu e que haviam prendido o homem por agressão e violência doméstica, depois que a mulher chamou a polícia. Acabei com 3 costelas quebradas, uma concussão e vários hematomas. O resto do meu verão foi praticamente passado me recuperando em casa, enquanto o homem acabou sendo condenado a 8 anos de prisão. Uma das experiências mais surpreendentes que vivi ocorreu quando eu tinha 19 anos, trabalhando como entregador de pizzas na cidade onde cresci. Até então, nada de extraordinário acontecia naquela cidade pequena, onde todos pareciam se conhecer. No entanto, isso mudou após uma entrega em um endereço específico. Era o ano de 2011, e em uma noite movimentada, meu chefe continuava me ligando para informar sobre novos pedidos. Isso não me incomodava, pois geralmente essas noites rendiam boas gorjetas. Continuei com minhas entregas. A noite tomou um rumo inesperado quando recebemos um pedido para um endereço nunca visitado por mim. Ao chegar a casa, percebi imediatamente que o lugar não estava bem cuidado. A parte externa estava praticamente em ruínas, e o jardim estava excessivamente crescido. Não era meu papel julgar, então peguei a comida, bati na porta.
Poucos segundos se passaram antes que a porta fosse aberta por um homem ligeiramente acima do peso, com uma linha capilar recuada e óculos redondos grandes que faziam seus olhos parecerem enormes. Ele sorria de maneira peculiar e não disse uma palavra. Informei o total, que era $22, e ele me entregou 30 antes de fechar a porta sem dizer nada. Ignorei sua atitude rude e comecei a caminhar em direção ao meu carro, feliz por ter recebido uma gorjeta de $8. No entanto, ao olhar de volta para casa, esse sentimento desapareceu rapidamente. Na janela do andar de cima, notei algo. Era um pequeno pedaço de papel. Tive que apertar os olhos para ler, mas ficou claro que dizia o socorro. Ao lado, vi uma criança, aparentemente um menino pequeno, olhando na minha direção. Voltei para o meu carro, peguei o telefone para chamar a polícia, tentando não tirar os olhos da janela. A polícia atendeu, e comecei a explicar o que eu tinha visto no cartaz, fornecendo o endereço. Enquanto ainda estava no telefone, a criança se virou e largou o cartaz, como se tivesse sido pega. Pedi à polícia que se apressasse, e fui informado de que eles estariam lá em alguns minutos. Enquanto permanecia ao telefone com a polícia, vi o homem saindo de casa em direção ao meu carro. Eu relatei à atendente, e ela me pediu para ficar calmo e agir como se não estivesse no telefone quando o homem chegasse à minha janela. Quando ele chegou, inclinou-se e perguntou por que eu ainda estava em sua propriedade. Tentei inventar uma desculpa, dizendo que estava tendo problemas com meu carro, mas ele afirmou que meu carro parecia estar bem. Comecei a ficar nervoso, momento em que ele perguntou por que eu realmente estava ali. Eu não sabia o que dizer, momento em que ele começou a ficar frustrado e tentou abrir a porta do meu carro. Consegui mantê-la fechada e trancada, fechando também a janela. Mas, para meu horror, o homem se virou e pegou uma grande pedra em sua garagem. Antes que pudesse jogá-la contra minha janela, no entanto, ele foi interrompido, pois 4 carros da polícia chegaram voando pela rua e entraram em sua garagem. Os policiais começaram a nos questionar, e expliquei o que eu tinha visto na janela, o que os levou a entrar na casa do homem, que não ficou feliz. Os policiais encontraram 3 crianças dentro de um quarto que havia sido trancado do lado de fora. Todas as 3 crianças estavam relacionadas a casos de pessoas desaparecidas da região triestadual, e, segundo os policiais, o quarto em que estavam parecia como se estivessem presas lá 24 horas por dia, por meses, no mínimo. O homem estava vivendo em nossa cidade sem que nenhum de nós soubesse, ou suspeitasse, disso. Portanto, nunca mais olharei para minha pequena cidade como segura novamente. Como entregador, não é incomum fazer entregas consecutivas no mesmo endereço, especialmente em fins de semana prolongados ou durante o verão. Entretanto, após o que ocorreu há 2 anos, certamente fiquei cauteloso caso isso continuasse. Na época, eu trabalhava como entregador em uma das 3 pizzarias da minha cidade. Por um curto período, tive que usar o carro da minha mãe, um Tesla Model S de 2018, enquanto o meu estava na oficina. Naquela semana, dirigindo o carro dela, surpreendi-me com a quantidade de pessoas que questionavam por que eu faria entregas de pizza se pudesse bancar um carro como aquele. Geralmente, eu apenas ria do comentário e desejava uma boa noite. No entanto, havia uma residência que não parava de comentar sobre isso, e foi aí que as coisas começaram a ficar estranhas. Na primeira noite em que um pedido foi feito daquele endereço, estacionei na entrada. Ao chegar à porta com a pizza, um homem na casa, parecendo ter uns 20 anos, comentou sobre o carro enquanto juntava o dinheiro. Ele pagou, e eu segui meu caminho. Na noite seguinte, por volta das 7, recebemos outro pedido do mesmo endereço. Não pensei nada disso e fui entregar a comida. Desta vez, ao chegar, notei 3 pessoas sentadas na varanda, incluindo o homem para quem entreguei a pizza na noite anterior. Saí do carro com a pizza, mas antes que pudesse tirá-las completamente do carro, os 3 homens se aproximaram. Todos começaram a falar sobre o quão bom era o carro e fazendo piadas sobre o quanto eu deveria estar ganhando.
Eu ri e entreguei a pizza, esperando receber o pagamento e seguir meu caminho. No entanto, dessa vez começaram a puxar conversa comigo, perguntando há quanto tempo eu tinha o carro e se eu morava na área. Nesse ponto, eu já estava ficando desconfortável, especialmente porque vi dos três caras olhando para dentro do meu carro. Foi quando decidi dizer a eles que precisava voltar ao trabalho e entrei no meu carro. Enquanto me preparava para sair, ouvi um deles perguntar que horas eu encerrava o expediente, o que não esperava. Fiquei desconcertado, incapaz de pensar em uma mentira, então disse a ele que terminava por volta das 10, quando fechávamos. Depois disso, fui embora e o resto da noite só conseguia pensar em como era estranho eles me fazerem todas aquelas perguntas pessoais. No dia seguinte, tudo mudou, e descobri por que estavam tentando ser amigáveis. Fiquei feliz ao ver que o endereço não havia feito nenhum pedido naquela noite, pelo menos era o que eu pensava. No entanto, por volta das 21h30, recebemos um pedido de uma única pizza simples para ser entregue no mesmo endereço que eu já tinha ido 2 vezes antes. Não gostei da ideia de voltar lá, mas não havia nada que eu pudesse fazer. Até aquele momento, eles não tinham feito nada de errado, exceto me deixar desconfortável, mas ainda assim, ao estacionar na entrada, estava preparado para ter meu ouvido cheio novamente. Para minha surpresa, porém, quando cheguei à porta da frente, o homem atendeu de maneira muito breve a transação. Enquanto voltava para o Tesla, fiquei aliviado. Comecei a sair da entrada, e ao olhar pelo retrovisor, fiquei confuso. Eu podia ver alguém no meu encalço, pronto para sair do estacionamento atrás de mim. Tentei ignorar, mas à medida que continuava pela estrada, não conseguia deixar de sentir que estava sendo seguido. Decidi fazer um caminho muito complicado de volta à pizzaria, cheio de curvas desnecessárias para despistar a pessoa atrás de mim, mas não funcionou. Foi aí que soube com certeza que estava sendo seguido. Liguei para meu chefe e contei o que estava acontecendo e que estava quase de volta ao restaurante. Quando cheguei lá, ele me conduziu para dentro e trancou a porta atrás de mim. Ambos assistimos enquanto o carro que me seguia estacionava no posto de gasolina do outro lado da rua e ficava virado para o meu trabalho. Meu chefe não gostou do que estava acontecendo, então chamou a polícia, e ambos esperamos por eles chegarem. Um carro parou na pizzaria e outro no posto de gasolina, começando a conversar com as pessoas no carro que me seguia. Quando tudo foi dito e feito, a polícia encontrou 2 armas de fogo no carro deles, junto com bandanas que eles acreditavam que seriam usadas para esconder suas identidades. A polícia não pôde fazer nada especificamente sobre a situação, mas os 2 homens foram presos por porte de armas de fogo, além de terem mandados de prisão relacionados a um assalto à mão armada que ocorreu no ano anterior.